Não quero ser sensacionalista, mas esse vídeo está sensacional. Mais um vídeo da nossa série. Se você está conseguindo ver todos os vídeos, você já é mais que vencedor, porque eu já vi muita gente começar bem e terminar mal, infelizmente. Nós estamos nessa fé, nessa caminhada, temos orado por você. Você vai receber o Espírito Santo e se você já recebeu, você vai ser renovado. Quem tem o Espírito Santo passa ou cai em tentação? Esse é o tema, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, tá? Eu quero pedir que você fique atento, daqui a pouco eu vou dar a palavra-chave. Você vai escrever o seu nome e na frente você põe essa palavra-chave, que quando eu orar por você eu vou citar a palavra-chave, que vai representar o seu nome nas orações das madrugadas que nós temos feito e outros horários também. Bom, pergunta principal, o que é tentação? Primeiro, quero explicar a você o que é tentação, tá? Tentação é quando uma pessoa é atraído por algo errado. Ela é atraída. A tentação, ela existe através de um processo. A tentação é um processo. Quando nós lemos, se você meditar na palavra de Deus, você vai ver no livro de Tiago, no capítulo 1, que ele fala a respeito disso, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esse é o processo. O processo da tentação, ele começa na cobiça. Então, primeiro a pessoa cobiça e depois que ela cobiça, ela então entra em tentação. Isso é muito forte, porque algumas pessoas, elas não entendem esse processo e elas dizem assim, eu tenho o Espírito Santo e eu sou tentado. Como pode uma pessoa, tendo o Espírito Santo, cair em tentação? É sobre isso que nós estaremos falando nesse vídeo. Eu quero só pedir que você se inscreva agora no nosso canal, para você não esquecer. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos, tá? E não se esqueça de dar o joinha, o like, para outras pessoas serem alcançadas também com esse vídeo. Muito bem. Então, Tiago, ele diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, começa o processo. O processo, a pessoa é atraída por algo, né? Depois que ela é atraída, ela começa a cobiçar aquilo e nessa cobiça ela entra em tentação. Ninguém cai em tentação sem antes entrar em tentação. Só que o problema não é entrar em tentação. O problema é cair em tentação. Você vê que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí quando ele vai citar essa parte, ele diz, não nos deixe cair em tentação. Ele não diz, não nos deixe entrar em tentação, porque ele mesmo foi tentado. Ele mesmo entrou em tentação. Qualquer ser humano está sujeito a passar e entrar em tentação. Todos nós somos tentados. Você sabe que uma pessoa, sendo ela de Deus ou não de Deus, ela sofre tentação. Os de Deus, muito mais, porque são preciosos aos olhos de Deus, então são tentados. Eu me lembro até de uma história que outro dia eu falava isso numa das reuniões, de um marinheiro, né, um capitão, ele fazia Califórnia, Colômbia, essa era a rota dele, do seu navio, e um dia ele estava descarregando o seu navio na Colômbia e ele recebeu uma mensagem do quartel da Colômbia, quartel de drogas, oferecendo a ele $500 mil para ele carregar o navio no meio, né? Carregar o navio de droga e levar para os Estados Unidos. Ele disse não, de maneira nenhuma, eu jamais vou fazer parte disso. E ele disse que durante 3 meses, cada vez que ele estava ali carregando o navio, descarregando o navio, ele recebia a oferta do quartel. E eles foram aumentando, de 500 foi para $1 milhão, depois $1,5 milhão, até que eles chegaram a $2 milhões. Quando o quartel
ofereceu, o quartel de drogas da Colômbia ofereceu 2 milhões de dólares para ele, eles disseram, olha, você não vai ter trabalho nenhum, só você pôr no meio, chegar lá já tem quem descarregue, já tem quem separe, você não vai se expor, ninguém vai saber que você carregou essa droga no navio. Quando eles chegaram a 2 milhões de dólares, o capitão do navio disse, talvez eu leve a droga, talvez. E aí então ele fez contato com a polícia dos Estados Unidos e a polícia fez uma operação e prendeu todos os traficantes. Mas veja o que é interessante. O chefe de polícia perguntou ao capitão por que ele demorou 3 meses, por que ele esperou eles chegarem a 2 milhões de dólares para ele avisar a polícia. E a resposta dele, sabe qual foi? Ele disse, porque eles estavam chegando perto do meu preço. Ou seja, ele estava quase cedendo. A tentação sabe o seu preço. Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo tem um preço. E a tentação sabe o seu preço. Só que ela começa com a cobiça. Então vem a cobiça, a pessoa entra em tentação e aí ela acaba consumindo o pecado e o pecado gera morte. É assim que funciona. O próprio Senhor Jesus foi tentado. E lá no deserto, ele resistiu. Ele entrou em tentação, mas ele não caiu em tentação. Então, a pessoa entra em tentação, mas se ela está em comunhão com Deus, ela não cai em tentação. Não tem porquê ela se condenar, eu entrei em tentação. Qualquer pessoa está sujeita a entrar em tentação. Você não pode se condenar porque entrou em tentação. A condenação vem se a pessoa cair em tentação. É uma coisa completamente diferente. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, eu posso ler para você, essa é uma boa notícia, diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer, a própria palavra de Deus afirma que o nosso Senhor foi tentado em tudo, mas ele não caiu, ele não pecou. Ele se manteve firme, mas ele foi tentado, entende? Aliás, eu queria que você registrasse aí a palavra-chave de hoje, tá? Sede. Põe o seu nome nos comentários e na frente escreve sede, é a palavra-chave. Aqueles que têm sede da presença de Deus, tá bom? Já anota aí a palavra-chave para você não se esquecer. Então a tentação sabe o preço de cada um e Jesus foi tentado. Ser tentado não significa que você já pecou, tá? Do jeito que a pessoa entra em tentação, ela pode sair da tentação. Como a pessoa reage, como a pessoa enfrenta a tentação, faz toda a diferença. Veja que a tentação, ela é como um inimigo espiritual. Para você vencer a tentação, você tem que encarar ela como um inimigo espiritual, tentando roubar o que você tem de mais precioso. Então a pessoa, ela busca Deus, tá? Ela entra em oração, por isso que ele disse, para que então ela venha fugir, ela venha se afastar da tentação. Tentado com toda espécie de coisas erradas nós somos. Vem na sua mente, vem nos seus olhos. Mas qual é a boa notícia? Vou ler para você. A boa notícia está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha que coisa gloriosa. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Isso é uma promessa grandiosa. Então, por que a pessoa cai em tentação, Bispo Márcio? Como é que ela cai em tentação se não vem tentação que ela não possa suportar? Porque quando ela entrou em tentação, ela não viu aquilo como um inimigo espiritual, tá? Ela não pulou fora. Se a pessoa está decidida a fazer o que é errado, ela vai cair em tentação. O temor é um alerta dentro de nós, para nós fugirmos da tentação. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Vou orar de madrugada por você, está deixando o seu nome aqui, tem orado todos os dias, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, que é o joinha, ative o sininho de notificações e envie esse vídeo
para as pessoas que você sabe que serão tão abençoadas como você acabou de ser.